Hoje a nossa palestra nós vamos falar sobre o vazio existencial. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou espírita e vou usar para falar sobre esse tema que é super importante e que atinge uma boa parte da nossa comunidade hoje, duas obras básicas. A primeira é essa Boa Nova aqui, um livro psicografado por Chico, acho que no ano de 1963. Quem psicografou o espírito foi o Humberto de Campos, desencarnado lá no plano espiritual. Nós, quando desencarnamos, estamos lá nos preparando para reencarnar. Nós temos acesso à história de duas pessoas, uma que está nesse evangelho e a outra que está aqui no livro Boa Nova. Antes de mais nada, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se Deus nos colocou nesse planeta aqui para que nós aprendamos, quem nós devemos seguir como modelo? Resposta: Jesus. Jesus foi o melhor, foi o espírito da mais alta elevação que foi colocado à disposição da humanidade, para que você o tenha como guia e modelo, tá certo? Então a preocupação de Jesus foi, durante a sua estada conosco, de nos dar e nos deixar orientações de como proceder no dia a dia. Bases de pensamento para que você, através da sua reflexão, tire o melhor e proceda para que você consiga evoluir da melhor forma possível, sem dores, sem tantas pancadas que o dia a dia nos dá. Então, a primeira história que nós vamos pensar é daquele jovem rico, que eu vou ler para a gente poder depois analisar. E pondo-se a caminho, um homem correndo para ele e ajoelhando-se diante dele, o interrogava. O Jesus estava com os seus discípulos no determinado lugar, então em trânsito rolou essa situação aí. Uma pessoa correu até ele e interrogou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão meu Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: mestre, guardei todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende o quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, pesaroso, por causa desta palavra, saiu entristecido, mas era possuidor de muitos bens. Então esse é um primeiro caso narrado, uma questão que nós vamos analisar aí, sobre a questão do vazio existencial. No livro Boa Nova, eu vou pegar lá Maria de Magdala, é um texto, o capítulo 20, e vou pegar alguns pedacinhos, tá certo? Desse capítulo. Maria de Magdala, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, Maria de Magdala era uma prostituta, dizem, lindíssima, inteligente, ela atraía a atenção dos líderes políticos, dos líderes religiosos, dos líderes comerciantes da época dela, tá certo? Ela recebia na casa dela as personalidades mais ilustres, ganhava os presentes mais caros. Não era difícil o guerreiro pegar lá um mimo para levar para ela quando voltasse lá para a terra onde eles viviam, para agradá-la, é claro, e ter em troca os favores que ela proporcionava. Então essa era o perfil da Maria de Magdala. Então coloca lá: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vida principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos.
e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se de vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Francisco escreveu de novo a mesma coisa. Eu coloquei, até troquei a cor dessa letra para que a gente entenda o seguinte, e comecemos a fazer uma comparação. Aquele moço que intercedeu junto a Jesus, pedindo o que faltava para que ele ascendesse ao céu, Jesus, lembra o texto? Fitando-o, amou-o e disse: você precisa sair daqui, vai, vende suas coisas e volta. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele coloca a palavra fitando, através do poder de penetração que Jesus tinha, ele fazia uma análise da pessoa que está na frente dele muito mais profunda do que nós conseguimos hoje com os nossos olhos. Ele fazia uma análise espiritual. Percebendo aquele moço, lembra que ele falou: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu honro meu pai e minha mãe. Quer dizer, todos aqueles preceitos morais que a lei judaica pregava, ele já seguia. Só que ele tinha um problema muito sério: ele gostava da grana. Estar no meio material lhe fazia bem. O que os recursos materiais lhe proporcionavam dava a ele uma estrutura íntima muito prazerosa. Mas ele ficou muito confuso quando ele ouviu a pregação de Jesus momentos antes. Isso balançou a linha de verdade dele. E ele percebeu que a vida com a qual ele estimava muito estava faltando mais alguma coisa, que a grana dele não conseguia comprar. Mas que aquele cara estranho, porém, ao mesmo tempo magnetizante, despertou no rapaz um desejo de algo mais. Só que quando Jesus colocou para ele: olha, é necessário que você venda as coisas, isso mexeu com o psique dele. Ele imediatamente voltou a si, fez o balanço entre o que eu quero, o que me dá mais prazer. Ele fez a opção pelas coisas da terra. A capacidade de percepção dele foi muito reduzida e ele, como ele colocou lá no Evangelho, ele simplesmente virou as costas e saiu triste. Quer dizer, o cara, ele fez a opção. Maria de Magdala está na mesma situação, ó. Caminha ela sobre rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e indolente. O estado psíquico de Maria aqui já é um pouquinho mais diferenciado, porque apesar de ela estar vivendo no bem bom do luxo, da riqueza, tal, ela já tinha dentro dela esse buraco que não era preenchido. Esse buraco, até que o texto foi colocado aqui antes, também chama a atenção. Nós, no nosso dia a dia, não é difícil a gente estar faltando alguma coisa, né? Algumas pessoas interpretam isso como vontade de comer não sei o quê. Você está na televisão, do nada, até brinquei ontem com os alunos aqui. Aí você lembra daquela pizza que sobrou, você não está com fome, mas você vai lá e cata ordinário e come. Não é verdade? Ou então você está meio tristinho e tal, aí você pega o maldito cartão de crédito e sai para comprar um sapato, uma bolsa, arrumar alguma coisa, um cosmético, como diz o texto, arrumar o cabelo, adquirir, né? Eu nos meus devaneios lá atrás eu ia trocar de carro, eu ficava 36 meses angustiado pagando aquele carnê do inferno na minha vida, né? E a gente tem essas buscas de compensação, de falta alguma coisa que eu preciso, e a gente não entende. A Maria de Magdala tinha a mesma coisa. Depois que ouvir a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas
voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Não mais. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria, depois que ouviu a pregação, começou a perceber, então, que o que até aquele momento na vida dela ela dava como importância material, de uma hora para outra ela percebeu o quanto aquilo era fútil. Que aqueles elementos que ela tinha à disposição, ela tinha à disposição de jogar fora, não a preenchiam mais. Ela conseguiu abrir uma lucidez um pouco maior quando ela conseguiu ligar aquela coisinha esquisita que tinha no íntimo dela com a percepção da realidade que ela vivia. Aí você me pergunta, mas Francisco, está dizendo então que para que eu não tenha mais esse vazio, eu preciso me ligar a Jesus, a virar evangélico, espírita, católico, sei lá o que, praticante, ativista, largar minha vida pessoal? Não é nada disso por enquanto. Não é esse o processo, tá? Isso aconteceu para Maria, que foi lá o personagem, isso vai rolar na vida dela. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhes nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Veja só, sociedade judaica, homem judeu, Maria, prostituta, um negócio, apesar de ela gozar da companhia de líderes, era a companhia gozada de líderes dentro de 4 paredes. No meio da sociedade, ninguém gostava que ela fosse amiguinha. Eles tinham o tal da hipocrisia, né? Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Alguns dos nossos companheiros de vida hoje fazem essa pergunta: o que vale eu ter carro, apartamento, esposa, filhos, se eu ainda tenho esse vazio existencial em minha vida? Alguns começam a fazer essa pergunta e não é raro desencadear lá no suicídio na frente. Tá certo? Hoje em dia nós temos trabalho, saúde, corpo perfeito, carro razoável, estrutura familiar razoável, e não é raro a gente ter esse sentimento de vazio. O que está faltando? Envolvido por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentiu-se indefinível emoção estrangular no peito, vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Olha a postura diferente que está esse ser humano em relação àquele primeiro jovem, tá? Todos me condenam, minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou enternecida, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso:
Então Jesus tinha essa característica, né? As pessoas se aproximavam, mesmo tentando manter um verniz e aparência tal, por se tratar de um espírito de elevada condição, ele tinha essa condição de penetrar e observar o que estava por trás das palavras. E ele fala: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus e te abençoa as lágrimas. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esse recado que Jesus dá a Maria nos traz a seguinte colocação, né? Às vezes, quando a gente começa a escutar um pouquinho o Evangelho, a fazer uma reflexão, nós estamos tanto tempo afastado dessa questão espiritual, que a gente se pergunta, né, mas será que dá para me encaixar? Nem que for naquele último momento, que você tiver, o padre estiver em cima de você lá dando aquela hóstia não, fazendo aquele extrema-unção, naquele momento. Se você se colocar em uma vibração espiritual de elevação, naquele momento também será importante. A qualquer momento da vida que a gente percebe a necessidade de se ligar à entidade e se liga, nós vamos ter a nossa condição modificada. Tem uma passagem aqui no Novo, eu não sei por que não está aqui, acho que eu peguei os slides errados, para variar. Nesse livro Boa Nova, tem um capítulo anterior que é o chamado Vigilância da Vibração, Vigilância de Pensamento, né? Tem uma situação lá que Pedro fala uma bobagem para Jesus e Jesus o repreende na frente de todos. E Pedro fica muito chateado. Sabe aquele momento que Jesus pergunta o que dizem as pessoas a meu respeito? E Pedro fala que depois que todo mundo fala, Pedro fala assim: que o Senhor é o Senhor Jesus, é o Cristo Salvador, tal. E Jesus fala: Pedro, foi Deus que falou pela sua boca? Lembra aquele episódio? Na mesma reunião, Jesus começa a explicar o que ia rolar com ele na Páscoa, no processo da desencarnação de Jesus. Momentos depois, Pedro faz uma observação, fala: imagina, Deus não vai permitir que isso aconteça com o Senhor, você é uma pessoa do bem, por que você vai passar por toda essa dor? Aí Jesus fala: meu amigo, cuidado, a tua boca está sendo usada agora pelo lado do mal, presta atenção. Só que Pedro fica muito chateado com essa repreensão e ele chora. E aí, passado algumas horas, eles continuam caminhando em direção, não lembro onde eles estavam indo. Pedro fala: mas escuta, por que o Senhor me repreendeu daquele jeito? Eu falei alguma bobagem? Eu acho um absurdo o que vai acontecer com você. Aí Jesus coloca o seguinte: Pedro, na tua condição evolutiva, essa oscilação de psique, de mente, de uma hora você está com o astral lá em cima e outra hora você está com o astral lá embaixo, é muito comum. E é justamente aí que você tem que trabalhar a tua cabeça. É não permitir que uma única palavra errada, um único pensamento errado, traz você da luz para a sombra. E aí eu recordei assim, lembra no filme André Luiz, quando ele vai visitar a terra, que ele chega na casa dele, ele encontra a viúva, que ele achou que ia encontrar a viúva, com o quadro dele em cima da cama e rezando. Pelo contrário, ele encontrou um outro cara barbudo deitado e ele ficou transtornado, lembra? Ele sai da Casa Brava. Quando ele sai da Casa Brava, para onde ele vai? Do azulzinho, ele vai para onde? Um grau. Quer dizer, a mudança do estado psique dele faz com que ele saia de uma vibração melhor e vá para uma... Mas é coisa instantânea. Ele percebe a dor à volta, ele faz uma reflexão rapidinha também, que ele não é bobo, e imediatamente ele volta, né? Então assim, Maria
naquele momento, a partir desse instante que ela se encontrou com Jesus e estava nesse pique, nessa vibe, como diz o povo aí, ela estava transformando toda aquela situação psique dela de viver aquele mundo de viciação, tal, para uma nova jornada. Tanto que depois que a gente vai ler a história dela, o que ela fez pelo Evangelho, pelas pessoas necessitadas, tinha que ter essa transformação mental fortíssima. É mais ou menos parecida com aquela que rolou com Saulo de Tarso, quando ele teve a viravolta, transformou-se em Paulo de Tarso. Tá? Fazer o que esses personagens fizeram do nada, tem que ter uma modificação no pensamento profunda. E é isso que Jesus está falando. Maria, graças a Deus você acordou. Porque a partir do momento que você acorda e mantém, ele fala, sentes hoje um novo sol a iluminar teu destino. Caminhe agora sobre sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, agora que você está com essa cabeça desse jeito, vá, caminhe. Trabalhe para que você mantenha a cabeça nesse movimento. Né? Essa frase, o amor cobre uma multidão de pecados, o que Jesus quis dizer com isso? Eu aprendi, depois de alguns estudos, que é o seguinte: não interessa o que você fez daqui para trás, não interessa. Se o teu coração, a tua mente está num projeto de ascensão espiritual consciente, se o teu coração e a tua cabeça se ligou que valores horizontais são importantes, mas não tão importantes quanto os valores espirituais, é isso que o texto colocou lá na frente sobre as questões dos bens e consumo, né? O que acontece? A sua situação muda, e a partir do momento que você começa a trabalhar para o bem, o plano espiritual, a engenharia espiritual responsável pela sua pessoa, começa a lhe proporcionar situações com as quais, com o seu empenho de atitude, você vai angariar créditos que serão utilizados a seu favor em relação à contabilidade negativa que está lá atrás. Esse é o processo. Olha o que Maria pergunta, ó. Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus fala: sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível, compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Ou seja, Jesus fala: realmente esse planeta não é mole não, minha filha. As coisas do bem-bom que ele fala, as coisas que nos fazem bem a nível material, são fartas. E se você quer realmente ascender na sua virtude, quer dizer, manter esse estado vibracional positivo alto, você vai ter que fazer um esforço íntimo enorme para que você consiga, através desse esforço, dar os seus passos em direção à sua elevação. Porque esse esforço é que vai matar a tua sede de amor que você até hoje não encontrou. Ele continua lá. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros, ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. Ou seja, ele fala que a maioria de nós, realmente, nós costumamos ser bons com os do nosso círculo de influência. Né? A gente se mantém em um estado de bonzinho aparente com as pessoas que estão à nossa volta. Isso quando já tem uma certa lucidez, que tem uns caras que são carcamana, que nem com os que estão à sua volta ele consegue ser razoavelmente honesto, ético, né? Mas de forma geral, as pessoas, nós encarnados, nós lidamos bem com as nossas relações mais diretas. O resto é resto, né? O meu filho é bom, o filho da vizinha não é bom, o meu filho não. Por aí afora. Aí a Maria coloca, repete a palavra. Isso aí fui eu que rasurei.
que o que verdadeiramente ama, porém, Jesus continua falando, né? O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. E aí Jesus começa a falar: Maria, você sente esse vazio? Uma das coisas que causam essa sua sensação de vazio é a importância que você dá para as pequenas coisas da vida. É a importância que você dá para as coisas que enferrujam, que apodrecem, que morrem, esquecendo-se de você. Então, assim, ele começa a fazer agora com a Maria a abertura do que está acontecendo dentro dela. Ele continua. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com júbilos do sacrifício. Gente, sem amargura, o que é sem amargura? Trabalhar sem amargura é trabalhar sem esperar o retorno dos humanos que estão à nossa volta, mas é um retorno dentro daquilo que eu espero que eles façam. Porque quando alguém faz uma coisa que eu não quero que faça, ele está indo contra os meus interesses. Ele pode provocar a amargura no meu coração, ele pode provocar a raiva, ele pode me contrariar. E ele fala: Maria, você vai caminhar nesse mundo e vai trabalhar buscando fazer o bem, e não se preocupe em ter o retorno, nem o agradecimento, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então, nós estamos no nosso trabalho, nossa tarefa diária, voltando agora para o nosso 2017, e a gente executa qualquer tarefa, e se o chefe não fala assim, nossa, muito bem, parabéns, hein, tal, não sei o que lá, a gente fala: puta, me esferra aqui, esse cara não dá nem um agradecimento, nem um parabéns, nem nada. A mulher capricha no almoço, ou o cara também faz o almoço gostoso para a mulher, né? E aí o parceiro chega lá, come, tal, às vezes nem tira o prato da mesa, e a pessoa que preparou mentalmente todo aquele almoço para esperar a pessoa chegar, a pessoa chega, consome aquele favor que ela fez e não dá um obrigado, sabe? E isso faz o quê? Está dentro daquilo que Jesus está falando para Maria? Trabalhar sem amargura, sem esperar retorno? Não. E outra coisa, você quando faz uma coisa esperando o retorno, é o teu orgulho que está trabalhando. Não é a tua proposta de fazer o melhor para os outros. Então, quando o orgulho trabalha e ele é ferido, você tem uma pincelada no teu coração. E a gente precisa começar a refletir: por que eu estou chateado, né? Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ou seja, só eu, trabalhando feito uma doida, vou conseguir preencher isso aí? Olha o que Jesus fala. Jesus teve um gesto afirmativo, ainda continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é se incomodar. Porque quando eu me incomodo, eu estou incomodando o meu eu, aquela coisa que eu construí ao longo dos séculos. E o meu eu que eu construí ao longo dos séculos, ele está preocupado com o quê? Eu quero comer, eu quero beber, eu quero dormir e eu quero fazer sexo. Quando eu saio desses 4 objetivos, as coisas me incomodam. Alguém gosta de levantar cedo para fazer ginástica? Trabalhar? Não. Levar o filho para a escola? Buscar? Pagar mensalidade? Né? Foge do meu prazer. Fugir do meu prazer entra na função de sacrifício, né? Então a gente está assim, somente o viver sabendo se imolar.
Mas se eu não gosto de fazer essas coisas, hoje a ciência fala, eu preciso me exercitar. Hoje a ciência fala, eu preciso viver bem com os meus filhos, para ter uma situação de homem futuro estável. Eu preciso ser um bom trabalhador para cumprir com as minhas obrigações materiais. Quer dizer, eu estou me incomodando, mas eu estou fazendo, eu estou participando, atuando, porque eu começo a me preocupar e a enxergar que isso faz parte da necessidade hoje minha encarnada. Quer dizer, eu começo a me incomodar, mas com uma relativa compreensão. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que julgam no chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio, para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência de um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Jesus fala que, infelizmente, para a nossa condição espiritual, a gente tem que assimilar o entendimento divino, infelizmente, através da dor. Porque o nosso orgulho, o nosso ego ainda está numa situação em que, se eu estou bem, gente, se eu estou com grana, saúde, ninguém me segura. Essa é a verdade. E poder, então, se votar em mim, ferrou, não é verdade? Se eu puder assinar e que se dane o resto, sem ter que dar satisfação para a sociedade, eu estou acima do supra-sumo. Mas a questão é, a minha evolução espiritual vai ficar prejudicada. Esse buraco no coração, quando eu começo a ter uma consciência de existência, vai cada vez aumentar mais. Ele coloca lá que aqueles que tombam, ou aqueles que atravessam a existência de forma trabalhosa, recebendo os impactos da vida, mesmo com dor, mas não se desligando da fé em Deus, da fé que tudo está escrito através da vontade do Maior, nós temos um desencarne com eficácia. Tem um capítulo aqui no começo do Boa Nova, que Jesus fala exatamente isso. Muitos tombam em palácios luxuosos, mas chegam no plano espiritual numa situação desastrosa. Viveram no poder. E muitos outros viveram de forma simples, anônima, foram vencidos pelas suas doenças, foram vencidos pelas situações duras da vida, porém mantiveram o estado psíquico baseado na fé, na esperança, desencarnam em situação de luz. Hoje em dia, a sociedade valoriza aqueles que estão na ponta, os que são famosos, né? Hoje em dia, a sociedade valoriza a força. Se o cara vai fazer um filme, ele tem lá 100 milhões de dólares para investir num filme, ele tem 2 roteiros. Um roteiro que fala de um casal de jovens apaixonados, que tiveram uma dificuldade para lutar contra os pais, para se unirem, aí eles conseguem ganhar e ter filhos e são felizes para sempre. O outro roteiro é porrada no primeiro instante do filme, tiro no segundo, sangue no terceiro, sequestro e morte, violência, e o bandido ainda sai bem no final. Ele vai gastar os 100 milhões de dólares dele na onde? Opção B. Você tem corrida de carro, os primeiros ingressos que acabam é onde os locais da pista têm maior índice de acidente. O povo vai lá para ver os caras se matarem. Não é isso? É nossa tendência. Então, assim, você ser uma pessoa simples, humilde, é colocado hoje pelo nosso sistema de consumo como um ser de segunda classe. E Jesus fala para Maria, trabalha sem amargura no coração, de forma anônima, a vencer os problemas que você vai ter no seu dia a dia. Então você pega esse texto e começa a fazer uma reflexão para a tua vida. Isso aqui eu vou pular, tal. E eu não sei porque eu fiz isso, mas eu cortei um monte de coisa que eu ia falar aqui. Mas tá bom, já está na hora de acabar. É uma coisa que a gente não pode perder de vista. É assim, mas Francisco, então quer dizer que eu não posso. Quer dizer então que eu não posso. Essa coisa eu tenho que ligar Jesus para ter esse meu buraco preenchido, tal.
Não. Essa coisa de botar um véuzinho na cabeça ou vir para trabalhar na casa espírita é uma questão muito pessoal, de necessidade tua. O que a gente percebe que os espíritos falam é o seguinte: nós precisamos ter a lucidez do nosso papel como pessoa encarnada na Terra, né? Eu não estou aqui para trocar de carro a cada 3 anos. Eu não estou aqui para fazer um curso universitário, ser um profissional, ter esposa, filhos e morrer. Isso faz parte, é necessário. Isso vai ser o meu palco de atuação. Eu estou aqui para prestar atenção primeiro em mim. Se eu fico chateado com alguém, o que a espiritualidade fala é o seguinte: você tem que buscar dentro de você por que você ficou chateado. Você foi contrariado nas suas expectativas bem íntimas? Ou realmente você acha que está levando uma situação e não compreende o porquê que você está levando essa maldade? Está fora da sua condição de compreensão. Mas a espiritualidade fala: se perceba no seu dia a dia as pequenas coisas que você faz, que te assombram a mente. Para pensar em você. Para de olhar o planeta e traga os olhos para dentro de você. Porque Jesus fala: Maria, você foi iluminada. Você percebeu através do que eu estou falando que o problema não está no mundo, o problema está no teu coração. E se você tem vontade de mudar, palmas para você. Você vai receber, ele fala que as flores, elas desabrocham sobre um telhado de uma coisa podre. Ou seja, quando essa coisa podre percebe que está na hora de mudar, Papai do Céu manda o quê? Energia para auxiliar essa mudança. Gente, o caixão normalmente ele só tem vaga para quantos? Dentro, não fora, dentro. Um só, né? Não podemos esquecer disso. Você vai estar lá deitadinho, às vezes você vai estar escutando as pessoas à sua volta. Vai sozinho. Você vai sozinho. Você vai estar gritando às vezes, né? Você vai estar escutando, assim, ó, coisas do tipo: graças a Deus, esse foi. Eu vim aqui para ver se realmente está lá. Tá, amém. E você vai escutar assim, ó: puxa vida, ó, Papai do Céu é confuso, né? Leva a gente boa embora e deixa as porcarias para cá, né? A gente tem que torcer para estar no time B. Né? E é duro porque às vezes você acha que você está no time B, faz tudo do seu jeito, tal, e você está como Maria, você está tomando o vinho do seu prazer, você está vivendo bem bom porque é os valores que o planeta diz que são certos. Lembra que Paulo de Tarso falava assim, ó: tudo eu posso, mas nem tudo me convém? E a partir do momento que você começa a fazer essa reflexão do que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, será que isso é bom? Primeiro para mim e depois para quem está do meu lado, seja qual for o grau de relação que eu tenho com essa pessoa. Hoje, no meu trabalho, uma pessoa falou assim: a minha enteada, minha sobrinha de 14 anos, ela fala muito que ela queria ir na casa espírita, Francisco. Eu falei: é. Depois você não leva? Aí um pouquinho mais pra frente eu converso assim: nossa, mas essa menina está me dando tanto trabalho, ela não estuda, ela é rebelde, ela é isso e aquilo, não sei o que lá, e essa coisa de suicídio, Francisco, como eles falam em morte de forma tão, né? Eu falei: mas escuta, quais são os valores que o grupo familiar deu para eles? Vocês, porque na minha época, Francisco, não era assim. Nossa, eu quando tinha a idade dela, eu já falava de uma forma diferente. Você falava: sua mãe te levou na igreja? Nossa, se eu não fosse, estava ferrada. Fiz primeira comunhão, e fiz isso, e participei de juventude. Nossa, mas o que você faz com essa menina agora? Você leva ela em algum lugar? Então é assim, olha, valores morais, percepção do que nós estamos fazendo, é uma coisa assim muito relativa, né? A gente olha o problema e não reage. E não faz o que tem que ser feito, por preguiça. A gente olha, mas não enxerga. Também tem isso. A gente olha e não enxerga. Então assim, o que Jesus falou para aquele moço lá: olha, você não está enxergando, mas o seu apego ao grupo material é o que está te segurando na terra. E é o que vai fazer você encarnar aqui várias vezes, até você desapegar.
Para Maria, ele fala: você está pronta, Maria. O teu coração está prontinho para a elevação. Só falta o que agora? Você colocar em prática o trabalho. E nós? Nós devemos acordar. Perceber como está a nossa relação com a família. Perceber como está a nossa relação com o trabalho. Perceber como está a relação nossa conosco mesmo. Com o nosso corpo, com o nosso equilíbrio psicológico. Esse é o processo com as quais eu vou devagarzinho, todo dia investindo um pouquinho, para daqui a pouco aquele vazio existencial não fazer ninho na minha cabeça. Porque se eu me levar somente pelos valores que é fácil no planeta, gente, complicou. Esse é o material para reflexão. Tem curso para quem quer estudar de quinta-feira. Esse mês as matrículas são grátis. O material também é grátis, tá certo? É das 8 às 9h30 da noite. Não é isso, Delícia? Não paga nada. Só esse mês. Mês que vem paga. Tá certo? É isso. Boa noite, obrigado, gente.